Fala, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui comigo. Olha, mais uma oportunidade aí de emprego público, agora lá na cidade de Americana, município de Americana, oficial legislativo, esse é o cargo, você está vendo aí na sua tela, ó, Câmara de Americana. Eu vou trazer aqui para vocês informações, para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa, vou trazer o edital de língua portuguesa. Alguns alunos, alguns candidatos, algumas pessoas a entrarem em contato comigo. Professor, eu vi lá o edital. Nossa, é muito grande, eu não vou conseguir estudar, isso aqui é enorme. Eu me perdi fazendo a leitura. Falei, não, calma, vamos lá. Deixa eu pegar o edital. Eu fui dar uma olhada no edital. Sabe o que os caras fizeram da banca examinadora? Eles repetiram assuntos. Quer dizer, a mesma coisa, de uma outra maneira, de uma outra forma. Sabe, paráfrase? Então, eles colocaram sinônimos do mesmo assunto. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma análise do edital e eu vou colocar esses assuntos juntos e a gente vai trazer um panorama aqui, um plano de estudos para você que pretende prestar esse concurso e estudar língua portuguesa e que está achando que o edital é muito grande. Eu vou mostrar para vocês que não é nada disso não. Fica comigo aqui no vídeo, tá bom? Bom, vamos lá então. Algumas informações aí, o oficial legislativo, a banca examinadora é o Avança São Paulo. Então, aí também muita gente me perguntou, professor, eu não conheço essa banca examinadora. A gente tem vários alunos, né, que prestam concursos que não conhecem a banca examinadora. Então, olha só, essa banca examinadora, ela tem a mesma característica da VUNESP. Então, para você que já está acostumado a prestar concurso, fala, a VUNESP eu conheço, né, eu sei como é que funciona. O Avança São Paulo é a mesma coisa. As questões são bem objetivas, alternativas, 5 alternativas, A, B, C, D e E, para você identificar. Frases curtas, tá? Então, é uma banca examinadora que tem essa característica igual à da VUNESP. Ah, mas eu não conheço o VUNESP, eu não presto concurso público, esse é o meu primeiro concurso. Então, tá bom. Então, fica comigo aqui que você vai ver como é simples, como é tranquilo você estudar. Claro, você precisa ter um pouco de afinco, determinação, né? Estudar todos os dias, claro, mas tenha certeza que dá para fazer sim, dá para conseguir. Então, vamos acompanhar? Vamos lá. Edital eu dividi para vocês, tá? Opa, aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O edital, eu dividi o edital aqui para vocês. Como é que eu fiz? Fiz uma divisão do edital. São 10 questões de português, tem lá matemática, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos. Todas essas matérias a gente vai conversar da disciplina de língua portuguesa. Peguei o edital e dividi ele em 3 partes por aqui, ó. Nós vamos ter a parte de interpretação, e a parte de gramática, que é dividida em 2 partes, a parte da morfologia e a parte da sintaxe. Tá? Vamos começar dividindo o edital para não ter problema aqui. Tá, vamos voltar então na parte de interpretação. Tudo que é de interpretação, que envolve a interpretação, eu coloquei nesse slide. Discurso direto e indireto, né? Vocês vão ver que em 10 minutos de aula, aliás, eu tenho essa aula do discurso direto e indireto, eu vou até trazer uma questão aqui para vocês. Não nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo, né? Mas um outro vídeo eu vou disponibilizar aqui também no canal. Aliás, um só não, vou disponibilizar outros vídeos com questões resolvidas dessa banca examinadora, né, Regula São Paulo, e vou trazer uma desse tal recurso, desse discurso direto e indireto, que também me perguntaram sobre isso. Não é um assunto muito comum nos concursos, então o pessoal estranhou, né? O que é isso, discurso direto e indireto? Então fica aí que eu vou trazer para vocês depois um vídeo separado, uma questão que vai ser publicada aqui no canal. Vocês vão ter aí uma questão por dia para estudar de língua portuguesa com esses assuntos. Um deles é o discurso direto e indireto. Para vocês vão ver que é bem simples, é fácil. 10 minutos de aula aí dá para entender perfeitamente o que é o discurso direto e o indireto, tá? Bom, continuando aqui, a parte de leitura e interpretação, aqui é tranquilo, né, gente? O que é a leitura e a interpretação? Vai ter um texto, né, para você ler eles, vão fazer uma pergunta de interpretação. Isso aqui, ó, é ligado a isso aqui, a pressupostos e subentendidos. E também está ligado a isso, ó, sinônimos, significação de palavras, semântica, o sentido dos vocábulos e campos semânticos e substituição. Tá vendo só? Então, um item que é leitura e interpretação, você pode, ao estudar isso aqui, você já está estudando todos eles, ó, o item 2, o 3, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, quando se fala em interpretação, ó, leitura e interpretação, todos esses itens que eu destaquei estão
envolvidos aí também, né? Você vê que o item 4 eu deixei separado, então na verdade é um item só. Então tem lá 2, 3, 5, 6, 7, 8. Eles colocam tudo isso que dá para você identificar somente na parte de interpretação. Então já diminuiu aí o número de assuntos, né? Aí a parte aqui de elementos de construção do texto, isso aqui é decoreba também. Existem características de texto narrativo, descritivo e argumentativo, que também é fácil você identificar. Bem aí 10, 15 minutinhos de aula aí com 1 ou 2 exercícios você resolve, tá? Aí voltando aqui para baixo, aí tem aqui, ó, sentido próprio figurado. Isso aqui é uma das questões mais simples, um dos assuntos mais simples do edital, é isso aqui. Quando o discurso, quando a frase, né, o texto ou a palavra é denotativa ou conotativa, tem sentido original, sentido figurado. Aí você vê a reescrita. Ó, essa reescrita de textos diferentes de gêneros e tal, quando você estuda a parte de leitura e interpretação, pressupostos, quando você estuda aqui, ó, os elementos, os sinônimos, significado, significação, semântica, substituição e sentido, você já está automaticamente estudando o assunto 10 aqui também. Então, ó, mais um assunto aí, item 10, que vai ser incorporado. E também o item 11. Então, resumindo, pessoal, olha só. Vai identificar isso aqui, tudo isso daqui está junto. E eles colocaram separados, os assuntos separados aqui no edital. Tudo isso que eu estou destacando para vocês aqui, ó, tá junto, ó. Tudo junto, né? Aí ele entra aqui, ó. Variação linguística, tem a ver com a parte interpretativa também. Ele joga norma culta. O que é norma culta? É regra. É regra. Aí ele vai para a gramática, certo? Então vamos lá, vamos para a gramática agora. Agora é regra. Então regra o que é? É aquele assunto e eu tenho que identificar. É como se fosse uma lei. Bom, aí está dividido em duas partes. A parte de português está dividida em morfologia, tá vendo aqui, ó, e sintaxe, tá bom? Lembra da análise morfológica, análise sintática? Lá na escola que nós estudamos isso? Então, olha só como é que eu vou dividir para vocês aqui no edital. Quando você vai estudar morfologia, que está aqui no item do edital, a gente começa aqui classe de palavras. Então, morfologia tem a ver com classe de palavras. Então, você já está estudando 2 assuntos do edital, tá? Então, identificar substantivo, identificar, eles gostam muito de questão de substantivo, de adjetivo, muito simples. Identificar verbo, pronome, verbo. Esses são os principais, tá? Em classes de palavras. Identificar o que é? Eu saber empregar isso. E o sentido que isso vai ter dentro de um contexto, né? Aí, seguindo aqui, você vai ver que lá no finalzinho tem a palavra coesão. É um outro assunto que está no edital. O que tem a ver com classe de palavras? Olha só, coesão, elementos de referenciação, substituição, repetição e conectores, e outros elementos de sequenciação textual. Esse assunto está ligado também a isso aqui, ó, pronomes. Pronomes são elementos de coesão, né? Preposições são elementos de coesão, conjunção são elementos de coesão, referenciação também, ó, o pronome faz referência a alguma coisa, o pronome substitui, né? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, os alunos foram embora, eles estavam cansados. Quando eu utilizei o eles, dá para perceber que esse eles está se referindo a alunos? Então, esse é um elemento de substituição. Se eu disser assim, ó, esta caneta, né, esta caneta, ó, esta é um pronome que se refere à caneta, que é o substantivo. Então, onde o substantivo for, o esta vai junto. Então, ele é um acompanhante, ele é um elemento de referenciação. Substituição, quando eu substituo, coloco um pronome no lugar para não repetir aquele substantivo. Então, é simples, não tem segredo, tá? Segredo nenhum aí. Mas vamos continuar aqui. Então, são elementos conectores, tá? Tem a ver com conexão textual, isso também. Então, você vê, eles colocam um texto enorme no edital, que na verdade é o mesmo assunto. Aí, quando ele cai aqui em processos, ó, de coordenação, presta bem atenção nisso, gente, ó. Processo de coordenação e subordinação. Para estudar oração ordenada, eu preciso conhecer conjunções, que está em classe de palavras, né? Para estudar oração subordinada, eu também preciso conhecer as conjunções e os
pronomes relativos, que estão ambos em classes de palavras. Então, se você já passou pelo estudo das conjunções, aqui, ó, já passou pelo estudo das conjunções e já passou pelo estudo conhecimento de pronomes, você automaticamente já está estudando oração coordenada ou oração subordinada. Agora, quer ver só? Olha no outro slide. Eles colocam novamente esse assunto aqui na parte de sintaxe. Eles põem novamente esse assunto colocado aqui de forma, ó, aqui, ó, processo de coordenação e subordinação. Tá vendo? É o mesmo assunto. E ele está no edital, aqui junto com sintaxe. Ou seja, o edital ficou grande, ficou enorme, mas é assuntos repetidos, tá? E por fim, para terminar aqui, ó, a parte de morfologia, tempos verbais e modos. Se o verbo está no pretérito, se ele está no presente, se ele está no futuro, se aquele verbo indica uma ordem, se ele indica um conselho, uma sugestão, esses são os modos, né? Se aquele verbo indica uma certeza, uma dúvida, são a forma interpretativa dos verbos. E a última parte de morfologia é a formação de palavras, processo de formação por aglutinação, aqueles processos que 10 minutos de aula você mata a questão aqui, fácil, tranquilo. Tá? Parte de sintaxe, eles colocam frase, oração e período. O que é isso, gente? Oração tem verbo. Você já estudou lá em morfologia. Os termos da oração, começa pelo verbo, identificar quem é o sujeito, né? Onde está o sujeito daquele verbo, onde está o complemento daquele verbo, e tem a ver com o tal do processo de coordenação e subordinação também, que eu já comentei com vocês. Aí eles colocam concordância verbal e nominal, aí põe mecanismos de flexão dos nomes e verbos, ó, tá aqui, né? O que é isso? É a mesma coisa, ó, concordância verbal, harmonia entre o verbo e o sujeito, harmonia entre os nomes, substantivo, adjetivo, artigo. Então, os artigos concordam com o substantivo a que se refere, os adjetivos concordam com o substantivo a que se referem. E a flexão significa mudar, né? Sair do singular para o plural. Então, na verdade, esse item 2, concordância verbal e nominal, é a mesma coisa que estar estudando as flexões dos verbos e dos nomes. Outra coisa que está juntinho aqui, ó, outros assuntos juntos. Dá uma olhadinha aqui como eles fazem, né? O edital parece que fica enorme mesmo. E fica mesmo, né? Ó, regência. Né? Regência é complemento. Né? Se você já passou pelos termos da oração, você já estudou o complemento do verbo e do nome. Aí eles põem aqui, ó, transitividade e regência de nomes e verbos. É a mesma coisa que regência verbal e nominal, são os complementos. A sequência desse estudo é crase, acento de crase. Posso garantir para vocês que a crase é uma das matérias mais simples da língua portuguesa. Se você conhecer, tiver base de regência e transitividade de verbo, a crase vai ficar tranquila. Tá? A parte de colocação pronominal, o uso dos pronomes em relação aos verbos, o posicionamento dos pronomes, né? Eu me encontrei com você, ou eu encontrei-me com você, por exemplo, né? Encontrá-lo-ei amanhã, usando aqui uma mesóclise, né? Dificilmente você vai encontrar esse tipo de construção numa prova desse concurso aqui. Eu, particularmente, procurei lá questões de colocação pronominal, né? Porque esse tipo de colocação, o pronome no meio do verbo, encontrá-lo-ei, alimentar-me-ei, é muito estranho para nós, né? A gente não está acostumado a usar. Mas se chama mesóclise, que é o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Normalmente as bancas não questionam muito. Procurei algumas questões, até pedi para alguns alunos me mandarem, de colocação pronominal, mas todas questões muito simples. Então, mesóclise eles não usam muito. Vou até trazer questões aqui para vocês. E para a gente encerrar aqui essa parte da análise do edital, a pontuação. Para você estudar a pontuação, eu deixei por último, hein? Lá no edital, ele está lá no comecinho a pontuação. Por que eu deixo no final aqui, ó, no finalzinho? Porque para saber pontuação, a gente precisa saber concordância primeiro, regência, transitividade, saber os termos da oração, sujeito, verbo e complemento, para você identificar, não se separam sujeito do verbo, verbo do complemento. Precisamos conhecer o processo de coordenação e subordinação, que são encontrados por meio de conjunções e pronomes. Há pronomes que admitem uma vírgula, há pronomes que não admitem. Há conjunções que admitem pontuação, há conjunções que não. Oração subordinada, oração principal. Então, primeiro a gente estuda
a parte de processo de coordenação e subordinação por meio das conjunções e pronomes, para depois você entender pontuação. E por fim, a reescrita, quando eles colocam aqui, ó, a banca põe reescrita de frase, substituição, deslocamento, paralelismo, reorganização da estrutura, tudo isso tem a ver com todo esse assunto que eu mostrei para vocês. Então, o que é essa reescrita? Eles dão um texto guia, a gente chama de texto guia, né? Uma frase guia. Então, uma frase, e vão pedir para você assim, a reescritura desta frase, mantendo-se a correção gramatical e o sentido original, pode ser encontrada na opção, aí vem as alternativas. Aí eles colocam uma alternativa lá com uma frase muito parecida, mas tem um erro de concordância, por exemplo, tem um erro de crase, tem um erro de regência, tem um erro de pontuação, é isso que eles querem que você identifique. Então, para você estudar a reescrita de frases, é estudar toda essa matéria que eu mostrei do edital aqui para vocês. E por fim, a parte de ortografia. A parte de ortografia, eles gostam muito do uso dos porquês, né? Eu vou até trazer também aqui uma questão dos porquês que os candidatos perguntam muito, tem muita dificuldade com esse negócio dos porquês, vocês vão ver que é bem simples também. Questão do onde, do aonde, A com H, A sem H, essa parte ortográfica, de acentuação também, que eles gostam de perguntar. Certo? Então, para você se preparar agora aqui, para esse concurso, tá? Para esse edital aqui, estudando pouco tempo aí por dia de português, meia hora, 1 hora de português junto com questões, a gente separou um plano de estudos para vocês, com as aulas gravadas, mais o material. A gente chama isso aqui de base forte, né? Tem que ter isso aqui primeiro. Sem você assistir às aulas, ter contato com o material, você não tem a base forte, não dá para chegar lá nas questões. Para os assuntos que têm legislação, né, para os concursos que têm legislação, também a gente tem a parte de legislação aqui. No caso de vocês, por exemplo, a parte de informática, né, conhecimentos específicos tem legislação, então nós vamos ter aqui os assuntos separados por temas e as questões também, com resumos das questões e desses assuntos todos, que é a revisão que a gente faz, né, junto com os mapas, são mapas mentais e as fichas com anotações. Então, o que são esses mapas, essas fichas de anotações? São palavras-chave. Eu sempre que eu vou falar sobre uma questão, de prova de concurso, não importa a banca examinadora, eu sempre mostro para o candidato, olha essa palavra-chave aqui, ó. Quando aparece esta palavra, é porque você tem que encontrar tal palavra na opção, na alternativa. Então, apareceu isso aqui, nós vamos buscar isso aqui na alternativa. Então, você vai por eliminação, a gente consegue fazer as questões. Você não está acreditando, eu vou provar para vocês. Todos os dias aqui eu vou postar um vídeo de uma questão para a gente resolver, tá? Para você resolver. Você vai entrar lá nesse vídeo, vai acessar, vai dar uma pausa no vídeo, vai resolver a questão, depois você vai continuar assistindo a esse vídeo. Eu vou trazer o gabarito e vou trazer também a resposta por alternativa. Eu vou mostrar que, sabendo o assunto, conhecendo aquele trecho do assunto específico, você consegue fazer a questão por eliminação. O que é eliminação? Eu vou eliminando as alternativas. Isso não é macete, isso é técnica. É técnica de resolução de questão para você resolver uma questão mais rápida. Tá? Fica comigo aí que eu vou mostrar para vocês também. Muito bem, então, passando pelo plano de estudos aqui, então você tem o interesse em prestar esse concurso, gabaritando Câmara de Americana, eu vou mostrar para vocês, para quem nunca viu, para quem não conhece, quais as vantagens de um curso online. Então, vantagens. Que vantagens vocês vão ter no curso online? O acesso é imediato. Fez a matrícula, já pode começar a assistir. Tem muita gente que me pergunta, professor, aqui ó, eu fiz a matrícula e já tive o acesso imediato, tal. Já estou assistindo, mas eu estou com uma dúvida aqui. Eu posso voltar? Posso voltar o vídeo? Pode. Olha o item 2 ali, ó, ilimitado. Acesso ilimitado. Tá vendo lá em cima? Lá, ó, aqui, ó. Contrário, para cá, olha lá, em cima, ó. Ilimitado. O que é o acesso ilimitado? Assistiu ao vídeo agora, não só de português, qualquer um dos assuntos, qualquer uma das disciplinas aqui. Ficou com uma dúvida depois, aí você lembrou daquela dúvida. Puxa, eu tenho um assunto ali que eu preciso retomar. Será que eu posso rever aquele vídeo? Pode, quantas vezes você quiser. 5, 10, 15, 1 milhão de vezes. Quantas vezes você quiser, você pode assistir. Por quê? Porque o acesso é ilimitado. É isso que você ouviu. Você fez a matrícula aqui conosco, você vai ter acesso ilimitado a todas as nossas aulas, de todos os nossos professores, óbvio. As aulas que vão interessar
para o seu curso, né? Esse curso é montado especificamente para esse concurso aí. Teoria e questões comentadas junto com material em PDF. Centenas de questões, não só de português, mas de raciocínio, de conhecimentos, de informática, enfim, de todas as disciplinas das quais você necessita para prestar esse concurso aí. Vamos para o bônus? Quer ver? Olha o que tem de bônus aqui, ó. O bônus, então, é o seguinte, ó, além desse material de teoria e questões, você vai ter mais um caderno de questões. Ou seja, você vai ter uma enxurrada de questões para você treinar. Mas por que você vai ter um monte de questão? Porque você já passou pela base forte, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, que é a base da estrutura, a leitura, as aulas, né, assistir às aulas, o conceito de cada assunto. No final tem estão duas questões para você resolver daquele assunto. Aí você vai ganhando informação, né, angariando informação sobre aquele assunto. Depois você vai treinar isso com material em PDF, mais essas questões que já vêm no combo ali, né, junto com teoria e questões. E aí o Vencendo Concurso ainda resolveu trazer mais um caderno de questões de todas as disciplinas também. Então você vai ter uma série de questões de vários assuntos que você vai treinar. Aí você vai falar assim para mim, mas não é muita coisa, eu vou conseguir fazer isso até lá. Vai, por quê? Porque você vai separar. Nós vamos trazer aqui, o professor Cristiano vai mostrar para vocês, aqui já mostrou, já colocou no vídeo, um plano de estudos, né? Ele desenvolveu ali um plano de estudos, para mostrar o que você estuda na segunda-feira, o que você estuda na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e assim vai. Você tem que ter isso, esse plano de estudo. No começo vai patinar um pouquinho, vai ter uma dificuldade aqui e ali, você vai ver que é normal, isso é normal em qualquer estudo. De repente, vai dar aquele start, você vai começar a identificar as questões, resolver mais rápida, você vai ficar feliz, pô, daí eu resolvi a questão em 1 minuto, antes eu demorava 5 minutos para responder, isso vai acontecer com você, tá? E tudo isso, você vai ter acesso a tudo isso, por um preço aqui, um valor de lançamento, olha só quanto custava o curso. Quando o Vencendo Concursos lançou, o curso original é R$ 497. Tá vendo que está arriscado aqui, né? Por quê? Porque o valor de lançamento é feito uma promoção, né? Essa promoção sai por R$ 297, ou, se você preferir no cartão, 12 de R$ 29,65. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você pode entrar em contato via WhatsApp, por esse número que você vê, 11 97 465 6052, falar direto aqui com o pessoal, ou fazer melhor ainda, antes de você entrar em contato, ó, você vem aqui, ó, clica nesse link abaixo aí, nesse link que você está vendo aí, ó, na descrição do vídeo, tá vendo? Clica aí. Ao clicar nesse link, você vai ter acesso à nossa plataforma. Você vai ver como é que funciona a nossa plataforma aqui no site, né, no Vencendo Concursos. As aulas, como são separadas, é muito simples trabalhar com a plataforma aqui do Vencendo Concursos. Qualquer pessoa consegue, mesmo quem não tem muita habilidade com informática, consegue fazer isso. Muita gente me pergunta isso, eu não tenho habilidade com informática, eu não sei mexer direito no computador, celular. Eu vou conseguir estudar? Vai, porque é tudo muito bem orientado. O site é muito bem montado. Tá? Então, estou esperando aqui, ó. Clica no link abaixo, faz a sua matrícula, comece a estudar agora, não espera mais não. E fiquem com os vídeos que eu vou disponibilizar para vocês aqui no decorrer da semana, com assuntos do edital e dessa banca examinadora para você identificar como é que funciona isso. Estou te esperando aqui, clica no link, abraços, bons estudos e até a próxima. Lá nas questões a gente se encontra. Valeu!